Você sabia que círculos não são infinitos? Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao canal. E se é a sua primeira vez, já fique bem à vontade, vá se aconchegando, já pega aquela canequinha de café ou de chá, não tem problema, e se inscreve aqui no canal, vem fazer parte dessa família de apaixonados pela literatura. E olha só, gente do céu, eu tenho uma dica para vocês hoje de livro que é sensacional. Vocês precisam ler e depois podem passar aqui para me agradecer, tá? Não tem problema nenhum. Que é esse livro aqui, Círculos Não São Infinitos, da autora Vitória Souza. Esse livro, ele tem uma edição perfeita, já para começar. Eu já fiz um vídeo, assim que eu recebi esse livro, eu comprei ele, na verdade, não recebi dos pagos, eu mostrei ele em detalhes, tá? Tem aqui um marcador. Eu mostrei ele em detalhes para vocês. Ele é um livro muito, muito, muito bonito. A editora Mundo Cristão caprichou demais na edição dessa obra. E a Vitória Souza é uma autora nacional, uma autora cristã. E eu li Aurora dela, foi o meu primeiro contato com a Vitória. Eu tenho resenha desse livro, vou deixar o card aqui para vocês. É uma distopia que simplesmente é perfeita. Entrou aí pro meu livro, pra minha lista de livros, né, favoritos do ano e da vida. E daí quando eu fui ler essa segunda obra dela, eu confesso que eu fui com as expectativas não tão altas. Apesar de ter amado demais a Aurora, muito, de verdade, eu fiquei um pouco receosa, porque quando a gente ama muito uma obra de um autor, a gente fica com um pouquinho de medo de ler outra obra dele e não amar tanto assim, não é? Mas assim, isso é impossível. Isso é impossível. Eu terminei esse livro falando o seguinte: se a Vitória Souza escrever uma lista de compras, ela pode compartilhar comigo porque eu irei ler. Eu irei ler. Porque com certeza eu vou me emocionar com a lista de compras dela. É isso. Mas sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre Círculos Não São Infinitos. Aqui nós temos a história da Mai. Ela é uma escritora bem-sucedida, ali na casa dos 26 anos. Ela é casada com o William, ou Liam, como ela sempre chama aqui no livro, e ela tá prestes a se divorciar. É assim que o livro começa. Ela tá dizendo que o casamento dela não dá mais certo e que ela vai se divorciar. Eles, obviamente, estão passando por muitos problemas. Não se trata de caso de traição, mas sim caso de desgaste mesmo, sabe? De um não se importar mais com o outro, com o relacionamento. Cada um se preocupa mais com as suas correrias, com os seus trabalhos, do que com o relacionamento. É basicamente isso. E o casamento deles, pra ela, chegou ao fim. Pra ela, se eles continuarem, eles vão se magoar cada vez mais. Então ela está bem confusa, ela acabou de terminar uma obra e ela tá meio que de férias. O editor dela disse assim: você precisa de um tempo, porque ela é bem workaholic, você precisa de um tempo, você precisa parar pra depois voltar e escrever mais coisas, mas você precisa desse tempo. E ela meio que não tá muito feliz com isso, de ter que ficar parada e com o casamento desmoronando. Então ela não tem uma obra, digamos assim, pra ela se focar e esquecer que o casamento dela tá desmoronando, sabe? E daí ela resolve num belo dia ir a uma livraria, um sebo, e ela, folheando lá os livros, ela encontra um livro que é meio que um diário, assim, que transporta ela no tempo. E esse livro vai levar ela para momentos específicos do passado dela. Desde da família até quando ela conheceu o atual marido dela e tudo mais. Ela não pode fazer nada além de viver aquele momento. Ela não pode mudar absolutamente nada. Até no início, assim, das viagens, ela pensa que pode fazer uma coisa assim. Não pode. Ela vai vivenciar esses momentos. Ela vai entendendo como essas viagens funcionam, como ela consegue viajar, para que datas ela consegue viajar, e ela vai tendo essa jornada pela própria história dela, sabe? Pelo próprio passado dela. E ali algumas peças vão se encaixando, ela vai entendendo muitas coisas e vendo outras com outros olhos, com um olhar diferenciado que até então ela não tinha. Esse livro, ele é bom num nível que eu nem consigo explicar. Aqui nós temos um livro cristão, mas a gente vai ver, diferente de Aurora, em que a presença de um Deus, digamos assim, ela é de uma certa forma mais presente,
de uma forma indireta, mas quem é cristão consegue entender muito bem. Aqui isso é muito mais sutil, mas ainda assim a gente consegue ver, principalmente ali mais no final, Deus nos detalhes. E isso me deixou extremamente emocionada, assim, de que às vezes a gente tá na nossa vida, na nossa correria, no nosso dia a dia, e esse livro foi a nossa leitura conjunta, e eu até comentei com a Vivi, que uma das leitoras, e que é maravilhosa, eu vou deixar o Instagram dela aqui, ela trabalha com arte, ela lê muito, ela é incrível. E a gente até comentou que a Vitória Souza, ela trouxe aspectos nesse livro de que quem é casado, e quem é casado há um bom tempo, vai entender muito bem, vai sentir muito bem, vai vivenciar aquilo. E a gente pensou, meu Deus do céu, como que ela conseguiu escrever sobre isso? Eu acho que a Vitória não é casada. Vitória, já me conta, tá? Se você é casada, depois me fala lá no Instagram, por favor. Porque como você conseguiu transcrever e descrever sentimentos que, sério, eu acho que só pessoas que vivenciam isso, vivenciam um casamento vão entender, sabe? É um livro sensacional, ele é emocionante demais, demais, demais. E a Vitória é uma autora que literalmente eu leio até os agradecimentos. Eu fiz isso em Aurora e eu fiz isso de novo aqui porque eu me emocionei nos agradecimentos, sabe? Eu quase chorei. E vocês sabem que eu não choro, né? Mas eu quase chorei nos agradecimentos. Quer ver? Vou ler um trechinho pra vocês dos agradecimentos, tá? Você deveria saber que o livro que segura em suas mãos não foi escrito para ser publicado. Depois que meu livro anterior, Aurora, maravilhoso, teve um pouquinho de visibilidade, minha alegria foi facilmente contaminada pela sensação esmagadora de que eu não era boa o suficiente. Eu acreditava que jamais conseguiria escrever outra história que tivesse tanto alcance quanto aquela, e a pressão das expectativas que eu mesma coloquei sobre o meu ministério o paralisou, fazendo com que eu detestasse qualquer história nova que tentasse escrever. No meio do caos, o Senhor sussurrou uma personagem ao meu coração. Ela era confusa, complicada e chata, humana demais para o tipo de protagonista que as pessoas queriam ler. Ela tinha mais perguntas do que respostas. Então decidi que escreveria a história dela só para mim, apenas para me lembrar de que eu ainda amava escrever e, por curiosidade, de aonde essa personagem maluca me levaria. Foi uma manhã com cheiro de café, de coador mesmo, e quem lê o livro vai entender, e embalada pelas músicas que você ouviu durante a leitura, depois eu explico, que abri um documento no celular e comecei a rascunhar despretensiosamente sobre Mai. Foi assim que a maior parte da história foi escrita, pelo celular, no intervalo do almoço, do trabalho ou de pé no ônibus que passava bem em frente ao sebo que inspirou a capa e a ambientação do livro. Embora seja apenas uma parte do longo caminho para chegarmos até aqui, o que eu quero mesmo que você saiba é que círculos não são infinitos não existiria se não fossem as seguintes pessoas. Minha constante. Tem uma teoria de que sua risada é o som mais incrível do universo. E enquanto não consigo ouvi-la, posso apenas imaginar como ela ecoou em toda a sua majestade e cadência quando você me ouviu dizer que não iria publicar este livro. Obrigada por sempre bagunçar os meus planos, por me ensinar a confiar no escuro e por nunca atender às minhas expectativas, porque agora eu percebo que a minha mania de controle nunca será páreo para a aventura que é ser surpreendida por você. Ai, gente, só de ler de novo eu quase choro. Eu quase choro, porque é muito bonito ver que essa obra nem existiria se ela não tivesse se jogado no escuro e confiado em Deus, sabe? Confiado no Senhor, em o quanto ele poderia falar com outras pessoas através dessa história. É lindo demais, de verdade. Eu me emociono de verdade, porque é incrível. E se eu me emociono com os agradecimentos, imagina o quanto eu me emocionei com esse livro. Não tem explicação. Ah, e as músicas que eu falei pra vocês é porque cada início de capítulo tem a letra de uma música. Muitas delas eu já conhecia, hinos da harpa cristã, hinos antigos, e outras eu não conhecia, mas fiquei ali anotando pra ouvir todas, porque cada uma tem uma playlist, né? Cada capítulo tem uma playlist. E
E também tem a playlist completa, né? Círculos Não São Infinitos, no Spotify ou no Google, e você consegue ouvir. Então, é maravilhoso. Ela pensou em cada detalhe dessa história. Ai, gente, sério. Se você é cristão e é casado, vale muito a pena. Se você é cristão e é solteiro, vale muito a pena. Se você não é cristão, vale muito a pena, porque a obra é muito boa, muito, muito, muito boa. E é o que eu falei em Aurora, é o que eu falei em Doces Afeições. Esses livros de ficção cristã, eles são extremamente incríveis, porque mesmo que você não seja cristão, você pode ler tranquilamente, que vai ter uma experiência incrível, porque a escrita é muito boa. Gente, o nível de talento desses autores, eu tô impressionada, de verdade. Eu não conhecia esses autores cristãos contemporâneos até pouco tempo atrás. E eu tenho que agradecer muito também a Su. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, Memórias de uma Leitora, porque ela fala especificamente de livros cristãos, e através dela eu conheci a Vitória Souza, eu conheci outras obras, e agora estou mergulhando nesse universo, porque eu acabava conhecendo os livros tipo C.S. Lewis, né, mais antigos, ou livros de não ficção cristã, mas os contemporâneos, eles têm uma qualidade que me surpreenderam demais, demais. Eu falo como uma leitora bem antiga, né? Vocês conhecem, me conhecem aqui. E quando eu não gosto de um livro, ou quando eu não gosto da escrita, eu também sou muito sincera com vocês. Quem me acompanha aqui há mais tempo já me viu detonando alguns livros. Então, fiquem tranquilos, tá? Se eu tô indicando, é sério, é muito bom. Mas, se você é cristão, eu acho que tem um quê a mais, sabe? Você consegue ter algumas sacadas muito bacanas. E além disso, aqui também tem outras coisas muito legais, porque a Maia é escritora, e o marido dela é meio que um nerd. Meio não, ele é um nerd. Então tem muitas referências sensacionais a séries, a jogos, enfim, muita coisa bacana. É isso, gente. Eu não sei se eu consegui expressar o tanto que eu amei esse livro, mas eu espero que sim, porque eu quero que todo mundo leia ele e me conte o quanto também amou. Eu vou deixar o link desse livro aqui no box de descrição pra vocês. Ele tá disponível na Amazon e a edição tá perfeita, então vale super a pena ter essa edição física, mas se eu não me engano também dá pra ler pelo Kindle. Vou deixar aqui no box de descrição pra vocês, e também as redes sociais da Vitória, tá? Vou deixar o Instagram dela, ela compartilha bastante coisa das escritas, dos livros, enfim, eu vou deixar aqui pra vocês também. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, me contem aqui nos comentários se vocês gostaram, e não se esqueça, se você é novo, ou se você já vem assistindo o vídeo, dá uma olhadinha, já é inscrito aqui no canal? Então se inscreve, ativa o sininho, compartilha com seus amigos que são fãs de leitura, e a gente se encontra, é claro, nas redes sociais e também aqui no canal no próximo vídeo, combinado? Um beijão a todos, fiquem com Deus e até lá!